Você já imaginou o que aconteceria se a gravidade simplesmente fosse desligada? Não por horas, nem por minutos, apenas 5 segundos. Pode parecer pouco tempo, mas nesse breve intervalo, o mundo como conhecemos poderia se transformar em um verdadeiro caos. Neste vídeo do Ponto Curioso, vamos explorar o cenário hipotético de um planeta Terra sem gravidade por 5 segundos. O que aconteceria com os humanos, com a água, os carros, os objetos? E será que os efeitos seriam reversíveis? Já deixa seu like, se inscreve no canal e se prepare para questionar as leis mais fundamentais do universo. Vamos começar do início. A gravidade é uma das 4 forças fundamentais da natureza. Ela é o que mantém os planetas em órbita, os oceanos no lugar e os nossos pés firmes no chão. Sem ela, tudo se torna imprevisível. Mas o que significaria, na prática, desligar a gravidade? Vamos imaginar um cenário onde, por um fenômeno inexplicável, a gravidade da Terra é anulada por exatos 5 segundos, como se um botão tivesse sido apertado e, de repente, tudo que é atraído pelo centro do planeta perdesse essa conexão. A primeira coisa a acontecer seria o colapso da nossa noção de estabilidade. Tudo que não estiver fixado ao chão começaria a flutuar. Pessoas que estão em pé, sentadas ou caminhando, seriam lançadas para cima, não com força, como num salto, mas com uma aceleração contínua, como se o chão tivesse sumido sob os pés. Em 5 segundos, uma pessoa comum poderia subir cerca de 5 a 6 metros no ar. Parece pouco? Pense no que isso significa em um ambiente urbano. Pessoas batendo no teto de suas casas, atingindo postes, fios elétricos ou flutuando para fora de varandas e sacadas. Em aviões, passageiros que não estão com o cinto de segurança seriam arremessados contra o teto da cabine. E não são só as pessoas. Carros em movimento perderiam contato com o chão. Mesmo veículos parados poderiam começar a subir, especialmente os mais leves. A água também reagiria de forma dramática. Lagos, rios, oceanos, toda a massa líquida deixaria de ser puxada em direção ao centro da Terra. O que isso significa? Ondas gigantescas se ergueriam. Gotículas de água começariam a se espalhar para o alto. Poças se desfariam em milhares de pequenas esferas líquidas que flutuariam por aí, como em cenas de filmes espaciais. Nos banheiros, a água do vaso sanitário flutuaria para fora. Piscinas perderiam sua forma, copos, garrafas abertas, tudo viraria um caos líquido no ar. Agora pense nos objetos mais simples do dia a dia. Uma caneta deixada sobre a mesa, um celular no sofá, um garfo na pia. Todos esses itens começariam a subir, flutuar, colidir uns com os outros. Eletrodomésticos mais leves poderiam ser deslocados. Quadros nas paredes se soltariam. Lâmpadas penduradas balançariam de forma caótica. Mas a coisa fica ainda mais interessante quando pensamos na atmosfera. Sem gravidade, o ar também não estaria mais preso ao planeta. Em 5 segundos, uma pequena fração da atmosfera escaparia para o espaço, criando instabilidade na pressão ao redor. Provavelmente não seria o suficiente para causar um vácuo mortal, mas já seria o bastante para gerar um desconforto respiratório em pessoas mais sensíveis, especialmente em regiões altas. E o som? Sim, o som também seria afetado. Sem a pressão adequada do ar, a propagação sonora mudaria. Em alguns lugares, sons pareceriam abafados ou distorcidos por instantes. Outro efeito imediato e curioso seria no voo de pássaros e insetos. Pássaros que estivessem no ar perderiam o controle. Em vez de planarem ou baterem as asas, eles começariam a flutuar, desorientados. Insetos
seriam lançados aleatoriamente, como se estivessem dentro de uma tempestade invisível. Mas e os animais no solo? Cães, gatos, vacas, cavalos, todos seriam levemente erguidos, dependendo de seu peso e da superfície onde estivessem. Alguns poderiam se chocar com paredes, árvores ou simplesmente flutuar por alguns metros antes da gravidade retornar. E esse é o ponto-chave, a volta da gravidade. Após 5 segundos, tudo o que estava suspenso cairia de volta ao chão. E é aí que as consequências se tornariam mais perigosas. Imagine dezenas de pessoas caindo de alturas diferentes, objetos despencando, carros batendo no chão, água espalhada sendo puxada para baixo de repente. Mesmo um retorno rápido à normalidade traria quedas, colisões e ferimentos em larga escala. E se esses 5 segundos acontecessem durante um voo de avião? O que aconteceria com as aeronaves no céu? Ou com satélites em órbita? Mas antes de continuar, me diga nos comentários, onde você estava agora que está assistindo a este vídeo? Em casa? Na rua? Imagina o que aconteceria com você se a gravidade sumisse nesse exato momento. Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal Ponto Curioso para não perder os próximos episódios. Até agora vimos que se a gravidade desaparecesse por apenas 5 segundos, tudo ao nosso redor flutuaria, pessoas, carros, água, objetos. Mas o que aconteceria com os aviões que estivessem em pleno voo? E com os satélites que orbitam a Terra? Vamos começar com os aviões. Aviões comerciais dependem do equilíbrio entre gravidade, sustentação, empuxo e arrasto. A gravidade puxa o avião para baixo, enquanto a sustentação gerada pelas asas o mantém no ar. Se a gravidade sumisse de repente, a sustentação não teria mais oposição. Os aviões subiriam, sim, mas de forma descontrolada. Por 5 segundos, eles se deslocariam verticalmente, como balões, mas sem estabilidade. O problema real ocorreria no momento em que a gravidade voltasse. O avião cairia de volta bruscamente para a altitude original, ou até mais baixo, dependendo de quanto ele subiu nesse intervalo. Isso causaria turbulência severa, perda de controle e até possíveis acidentes, especialmente se os pilotos fossem pegos de surpresa. Agora pense nos helicópteros. Diferente dos aviões, os helicópteros sustentam seu voo através do movimento rotativo das pás. Mas sem gravidade, esse mecanismo não funcionaria como deveria. Por um instante, o helicóptero flutuaria no ar como qualquer outro objeto solto. Ao retornar à gravidade, o impacto poderia ser desastroso se o piloto não estivesse preparado para reestabilizar o voo em tempo hábil. E os satélites? A maioria dos satélites está em órbita porque seguem um equilíbrio entre sua velocidade tangencial e a gravidade da Terra. Isso cria um movimento circular contínuo, como se estivessem caindo ao redor do planeta, sem nunca atingir o solo. Se a gravidade fosse desligada, mesmo que por 5 segundos, esse equilíbrio seria quebrado. Os satélites deixariam de orbitar e seguiriam em linha reta pelo espaço. Eles se perderiam da órbita original e, ao voltar à gravidade, não conseguiriam mais retomar o caminho anterior. Muitos seriam inutilizados, e isso traria consequências sérias para as comunicações globais, GPS, meteorologia e até transmissões bancárias. Agora imagine as marés. As marés são causadas pela atração gravitacional entre a Terra e a Lua. Sem gravidade, esse efeito também cessaria por 5 segundos. A água deixaria de ser puxada em direção à Lua e à Terra ao mesmo tempo, criando distúrbios nas ondas e correntes oceânicas.
Quando a gravidade voltasse, esses efeitos gerariam pequenas anomalias no nível do mar, com ondas estranhas surgindo em várias regiões costeiras. E os humanos em ambientes extremos, astronautas na Estação Espacial Internacional não notariam muita diferença, afinal, eles já vivem em microgravidade. Mas e os mergulhadores em grandes profundidades? O desaparecimento da gravidade mudaria a pressão sobre seus corpos de forma repentina, desestabilizando o mergulho. Pessoas em elevadores, escadas rolantes, ônibus, metrôs, montanhas russas, todas sofreriam quedas e colisões ao voltar à gravidade. A confusão seria global, mesmo em um intervalo tão pequeno. Agora pense nos animais. Pássaros no ar seriam arremessados de forma aleatória, perdendo o controle. Animais terrestres poderiam flutuar levemente, causando pânico entre as espécies. Insetos, especialmente os voadores, seriam deslocados em direções inesperadas. A fauna reagiria, com confusão e medo, assim como os humanos. Mas existe um detalhe muito importante nesse cenário: os efeitos psicológicos. O ser humano é altamente dependente da sensação de estabilidade. Em apenas 5 segundos de ausência gravitacional, o trauma gerado seria comparável a um desastre natural súbito. Pessoas cairiam, se machucariam, perderiam a referência de espaço e equilíbrio. Isso poderia gerar uma onda de ansiedade global. E se acontecesse à noite, com todos dormindo, milhares de pessoas acordariam flutuando, se chocando com tetos, móveis e objetos ao seu redor. Crianças, idosos, animais de estimação, todos em risco de quedas no retorno da gravidade. Haveria consequências duradouras? A resposta é: depende da infraestrutura de cada região. Países mais organizados teriam planos de contenção para desastres. Mas em regiões pobres e superlotadas, os danos seriam maiores. Hospitais ficariam sobrecarregados, linhas de transporte interrompidas, redes elétricas comprometidas, a economia global sofreria oscilações. E mesmo que tudo parecesse voltar ao normal após os 5 segundos, o trauma coletivo e os prejuízos estruturais permaneceriam por muito tempo. Mas será que esse tipo de evento poderia acontecer algum dia, agora que já exploramos os efeitos imediatos e os impactos colaterais da perda temporária da gravidade? Surge uma pergunta ainda mais intrigante. Isso poderia realmente acontecer? A resposta curta é: não com a tecnologia ou conhecimento atual da física. A gravidade é uma das 4 forças fundamentais do universo, ao lado do eletromagnetismo, da força nuclear forte e da força nuclear fraca. E, ao contrário de um interruptor de luz, ela não pode ser simplesmente desligada. A gravidade não é uma força que alguém pode controlar ou manipular com facilidade. Ela está relacionada à curvatura do espaço-tempo, conforme descrito pela teoria da relatividade geral de Einstein. Qualquer alteração nessa força exigiria mudanças absurdas na estrutura do próprio universo. Mas, se considerarmos teorias mais especulativas, como manipulação de buracos negros, uso de matéria exótica ou mesmo civilizações extraterrestres altamente avançadas, a ideia de alterar temporariamente a gravidade entra no território da ficção científica, embora continue fascinante. Aliás, a ausência total da gravidade em um planeta não é algo observado em nenhum lugar do cosmos. Mesmo os corpos celestes mais distantes têm alguma força gravitacional, por menor que seja. Isso é o que mantém galáxias coesas, sistemas planetários funcionando e até o próprio tempo fluindo de forma constante. Mas então, por que pensar em um cenário tão improvável? Porque imaginar esses eventos nos ajuda a entender melhor como o universo funciona,
e o quanto dependemos de forças invisíveis para existir. Sem gravidade, nada do que conhecemos seria possível. Não haveria planetas, estrelas, órbitas, marés, nem vida como conhecemos. Tudo flutuaria no caos. É essa força constante, silenciosa e invisível que mantém tudo funcionando, inclusive nosso corpo. Você sabia que a gravidade influencia diretamente a nossa saúde? Ela regula desde a pressão arterial até o fortalecimento dos ossos. Astronautas que passam longos períodos no espaço, por exemplo, sofrem com perda de massa óssea e muscular por estarem em ambiente de microgravidade. Mesmo após poucos dias sem gravidade, o corpo humano já começa a apresentar mudanças significativas. Agora, imagine a gravidade sendo desligada e religada subitamente. Mesmo em um evento de 5 segundos, haveria impactos fisiológicos. Pessoas poderiam ter desorientação, perda de equilíbrio, náuseas e até desmaios. E para quem já tem problemas de saúde, o risco seria ainda maior. E quanto ao planeta em si, felizmente 5 segundos não são suficientes para alterar a órbita da Terra ou causar mudanças catastróficas na geologia. Mas se o evento se repetisse com frequência ou durasse mais tempo, veríamos terremotos, erupções vulcânicas e colapsos estruturais em escala global. A gravidade é o elo silencioso que mantém a Terra presa ao seu próprio equilíbrio. Qualquer falha nessa força quebraria essa harmonia. Agora vamos pensar em algo mais profundo, o lado psicológico e filosófico de um evento como esse. Se a gravidade fosse desligada por 5 segundos e todos no planeta experimentassem isso, seria um momento de união global ou de pânico absoluto. Poderia se tornar uma lenda, um marco na história, seria chamada de a flutuação, o dia sem peso, um milagre, um aviso cósmico. As religiões tentariam explicar como um sinal divino. A ciência buscaria causas nos campos quânticos ou em falhas gravitacionais locais. As pessoas comuns, por sua vez, se dividiriam entre medo e fascínio. E se acontecesse de novo? Uma única vez já seria impactante, mas se a gravidade sumisse por 5 segundos e meses depois isso se repetisse, o mundo inteiro entraria em alerta. Políticos, militares, cientistas, todos buscariam uma resposta. Satélites seriam reprogramados, protocolos de emergência seriam criados, equipamentos de segurança pessoal se tornariam populares. As pessoas começariam a dormir com cintos de segurança, trancar móveis no chão, adaptar suas casas. A economia mudaria, a arquitetura mudaria, a maneira como vivemos mudaria. No fim das contas, uma simples ausência de 5 segundos nos mostra o quanto somos frágeis diante das leis do universo e o quanto dependemos de algo que raramente notamos no dia a dia. A gravidade é invisível, silenciosa e implacável, e sem ela, tudo o que conhecemos desapareceria. Então, da próxima vez que você deixar um objeto cair no chão, lembre-se, se a gravidade fosse desligada por apenas 5 segundos, isso não aconteceria. Mas o mundo também não seria mais o mesmo. E agora queremos saber a sua opinião. O que você acha que aconteceria com o mundo se a gravidade desaparecesse por 5 segundos? Você conseguiria manter o equilíbrio ou seria levado pela confusão? Deixe seu comentário aqui embaixo e se você gosta de explorar essas perguntas curiosas, já deixa o like e se inscreve no canal Ponto Curioso. Assim você não perde os próximos vídeos com os maiores EC do universo. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.